Oi, 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 gente! Eu sou a Pamela e eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre liberdade religiosa. E eu gostaria de começar lendo aqui para vocês a nossa querida, amada Constituição Brasileira. E lá no artigo 5º, inciso 6 da Constituição, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Gente, eu gostaria de conversar com vocês, machões de internet, né, que têm criticado tanto as igrejas evangélicas e as igrejas católicas, igrejas evangélicas principalmente, né, e os pastores que têm insistido, né, em permanecer com as portas das suas igrejas abertas, achando que a Constituição, que eu acabei de ler aqui para vocês, beneficia só os católicos e os evangélicos. Bom, gente, como vocês podem perceber, pelo barulho dos atabaques, pelos cantos, sim, eu estou em frente a um centro de Umbanda. E hoje eles estão exercendo o direito deles a culto. Mas tem uma diferença. A porta está fechada. Ali nós não temos como saber o nível de aglomeração, distanciamento social, se está tendo aferimento de temperatura, álcool em gel. A gente não tem como saber os protocolos. Mas é muito fácil você, machão, criticar os crentes e os católicos. É muito fácil você, pastor progressista, criticar os pastores que têm lutado, que têm penado, para assim como esses irmãozinhos aqui, olha, exercerem uma função social. Sim, culto é função social. Culto, para muitos, para milhões e milhões de pessoas, olha só, não deixa de ser uma terapia. Muita gente não tem mãe psiquiatra. Muita gente não tem grana para pagar psicólogo. E muita gente, milhões e milhões de cristãos, por esse Brasil afora, encontram nos cultos semanais o seu ápice de esperança para poder continuar a sua semana. Então, você pastor que se orgulha na internet, falando que já está há 1 ano com a sua igreja fechada, que a sua igreja está com teia de aranha, toma vergonha no meio da tua cara. E para de criticar os pastores que têm feito alguma coisa pela sociedade para a mudança desse país. Igreja não é só para culto. Eu, como cristã protestante, eu sempre afirmei que as igrejas têm que estar abertas em horário comercial, das 8 da manhã às 8 da noite, para distribuição de agasalho, para distribuição de cesta básica. Eu gostaria muito aqui de citar o exemplo do pastor Silas Malafaia, tão criticado por tantos, que transformou os templos dele, as igrejas dele, em hemocentro, porque muitas pessoas, por causa da pandemia, estavam com medo de irem aos hospitais para poderem doar sangue, os estoques estavam baixos. Mas a igreja do pastor Silas permaneceu aberta. Igreja não é só para culto. Assim como esses irmãozinhos, a igreja tem função social. Tá, gente? Então, por favor, mais vergonha na cara. Lá nos evangelhos de Mateus e de Lucas, está escrito assim, foi registrado assim, uma fala muito interessante de Jesus. Por que olha tu o cisco que está no olho do teu irmão e não enxergas o argueiro que está no seu olho? Então esse é meu recado a esses pastores. A grande maioria desses pastores progressistas simplesmente tem um celular, ficam com a câmera ligada no seu quarto e se nomeiam pastor. Quando a live acaba, vida que segue. A maioria desses pastores progressistas não fazem atendimento, nem gabinete pastoral tem. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque a minha mãezinha, ela foi procurar um desses pastores. E ele falou assim, eu sinto muito, eu não faço atendimento. Procura uma equipe, talvez eles tenham para daqui 2 meses um horário marcado, um horário aberto na agenda para marcar com a senhora. Então esse é o amor pelas vidas que eles tanto pregam. Então, gente, é muito fácil criticar, difícil é fazer. Um cantor que eu gostava muito dizia assim, nem sempre o que é simples é fácil de fazer.
Então, por favor, você que está aí do outro lado, você está respaldado pela Constituição brasileira. E essa Constituição, ela não é condicional. O perigo seria se eles colocassem condicionalidade em cada direito. Você já imaginou se todas as vezes que os hospitais estivessem lotados, e eles sempre estão, você perdesse seu direito de ir e vir, você perdesse seu direito ao exercício religioso? Graças a Deus, os nossos direitos não são condicionais. E lembrando que a Constituição ela não foi escrita para dar para a gente direito. A Constituição ela foi escrita para limitar o poder do Estado sobre o cidadão, sobre o indivíduo. E a gente precisa entender isso. Eu oro por essa nação, eu oro por esse país e eu oro por um real convertimento da liderança evangélica. Sabe o que eu acho engraçado? Você não vai ver filho de santo criticando o pai de santo por manterem os seus templos umbandistas abertos. Mas você vê na internet católico criticando o padre e você vê irmão criticando irmão por ir à igreja, por exercer sua liberdade de culto. Você vê irmão criticando o pastor, falando que o pastor tem mão suja de sangue, chamando o pastor de assassino, de genocida, por insistirem num direito que é de todos nós. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o nosso país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.